Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e nesse vídeo eu explico o conteúdo e a atividade de Geografia do PET, volume 2. Esse vídeo foi preparado especialmente para você, estudante do segundo ano do ensino médio, e na semana 3 o tema é Espaços Geográficos, a relação entre campo e cidade. Nesse vídeo você vai entender a interdependência existente entre o espaço rural, que é o campo, e o espaço urbano, que é a cidade. Foi intensificado principalmente após o processo de industrialização. Bons estudos. Espaços geográficos, a relação entre campo e cidade. Dentro dos espaços geográficos existe a diferenciação entre espaços urbanos e não urbanos, ou simplesmente cidade e campo. O espaço urbano é definido pelo elevado número populacional, com diversas habitações próximas entre si. Por sua vez, a área rural é marcada pelo espaço onde não existe uma grande concentração populacional. Nela, ocorrem diversas atividades do setor primário, entre elas estão agricultura, pecuária e extrativismo. Mas apesar de terem estruturas diferentes, esses dois espaços estão intimamente ligados, isto porque, apesar de possuírem diferenças estruturais e técnicas, ambas áreas estão conectadas através de suas relações econômicas. As ações do campo dependem das ações que ocorrem na cidade e vice-versa. Desse modo, até a década de 1940, o Brasil ainda se apresentava como um país com a maioria da sua população morando na área rural. Cerca de 70% da população da época moravam no campo. Esse cenário só mudou a partir dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Esses políticos propuseram, enquanto planos de governo, o incentivo à industrialização no Brasil, abrindo a economia do país para o capital externo. Essa política fez com que as pessoas saíssem do campo em busca de novas oportunidades na cidade. Além disso, esse fluxo também aconteceu pela grande implementação de máquinas no campo e a diminuição de vagas de emprego na área rural. Urbanização brasileira e novas demandas sociais. Considerada tardia, rápida e descontrolada, a urbanização brasileira ocorreu de maneira intensa, principalmente na região sudeste do país, pois a mesma apresentava condições para tal movimento migratório. A partir da década de 1960, com a construção de Brasília, houve uma maior ocupação urbanística do centro-oeste brasileiro. Por consequência, os números comprovam esse grande aumento da população urbana. Nos últimos 60 anos, os habitantes das cidades passaram de 13 milhões para cerca de 138 milhões de pessoas, ou seja, um aumento de mais de 1000%. Atualmente, os espaços geográficos estão mudados. Cerca de 80% da população vive nos centros urbanos brasileiros, mas com diversas diferenças entre as regiões do país, o que causa vários problemas sociais nas cidades do Brasil. Por conseguinte, o aumento da urbanização não veio acompanhado de políticas públicas que priorizassem a inserção das pessoas na cidade. Isso gerou um grave problema de desigualdade social no país. A falta de planejamento urbano e uma política econômica inclusiva gerou diversos problemas que as cidades atuais têm de enfrentar, como violência, favelização e alto índice de desemprego. Vamos analisar alguns pontos importantes na relação campo-cidade. Por exemplo, para buscar um aumento de produtividade na colheita, os produtores rurais eles buscam novas tecnologias no campo. Por vezes, essas novas tecnologias tiram o emprego, a mão de obra que antes era exercida por pessoas, gerando desemprego no campo e a migração dos moradores do campo para as cidades em busca de emprego. Com o aumento da população urbana, com o crescimento das cidades, existe a necessidade de se produzir mais alimentos para combater a fome. Então, o campo
têm a necessidade de produzir mais e passam a lançar mão de mais mecanização do campo, uso de transgênicos, que são organismos geneticamente modificados, e outras. Chegou a hora de testar seus conhecimentos, lembrando que consultas e pesquisas são importantes para que você realize com êxito sua atividade. Primeira atividade: caracterize o espaço rural e o espaço urbano, destacando sua organização espacial, bem como as principais atividades econômicas desenvolvidas em cada um dos espaços. Então você vai dizer o que é campo, dizer o que é cidade e quais são as atividades econômicas desenvolvidas em cada um desses espaços. 2. Observe o esquema de relação de interdependência entre o campo e a cidade. Então você tem ali a cidade no centro e o campo, né? Você tem a produção agrícola e os investimentos, tem a produção de industrializados e serviços por parte da cidade. Pelo campo você tem a população que migra para as cidades. Por parte da cidade você tem os investimentos e a tecnologia que vai para o campo. Então tem essa interdependência. Na letra A você vai explicar como e por que ocorrem as trocas feitas entre o campo e a cidade. 3. Leia a notícia e responda. Fechamento da usina de Ibiá, em Minas Gerais, deixa 450 trabalhadores desempregados. Cerca de 450 trabalhadores de Ibiá e Araxá, no Alto Paranaíba, ficaram desempregados com a suspensão das atividades da usina de Planalto Agroindustrial, que produziam álcool hidratado. A usina decretou falência e dispensou os trabalhadores que já estavam com os salários atrasados. Na letra A, quais são as principais consequências socioeconômicas do problema apresentado na notícia? Então, quais consequências tem essa questão do desemprego, né? Consequências socioeconômicas, né, para a sociedade, para a população. Analise a tirinha e responda. É o aviso que contém transgênicos, filho. Mas talvez vejamos menos destes nas embalagens. O Congresso quer tirar os produtos transgênicos? Não, quer tirar o aviso. Então é uma tirinha, né, que faz uma crítica aí. Vamos lá. 4. O que são os organismos transgênicos? Por que são cultivados em larga escala em alguns países do mundo? Então, muito fácil de responder. Letra A. Como a presença de transgênicos pode ser identificada por nós em um produto? Então, através daquele selinho lá, né? Daquele T de transgênico. 5. Por qual motivo a indicação de transgênicos está em votação no Congresso para ser retirada? Você é a favor ou contra a medida? Justifique sua resposta. Lembrando que ainda há, né, no meio científico, algumas ressalvas em relação ao uso de transgênicos, né? O que esses transgênicos podem ocasionar à saúde humana, né? Pois nós consumimos diretamente ou indiretamente esses produtos transgênicos. Diretamente, quando compramos um produto, né? um milho, um feijão que é transgênico e nós consumimos, ou indiretamente quando comemos uma carne de vaca, uma carne suína, frango, que foi alimentado com ração transgênica. Então, ainda há questões a serem resolvidas na ciência, né? Quais são os impactos dos transgênicos na saúde humana, ok? Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.